no national conflict in outer space as yet. Its hazards are hostile to us all. Its conquest deserves the best of all mankind, and its opportunity for peaceful cooperation may never come again. But why, some say, the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why, 35 years ago, fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. It is for these reasons that I regard the decision last year to shift our efforts in space from low to high gear as among the most important decisions that will be made during my incumbency in the office of the presidency. In the last 24 hours, we have seen facilities now being created for the greatest and most complex exploration in man's history. We have felt the ground shake and the air shattered by the testing of a Saturn C-1 booster rocket, many times as powerful as the Atlas which launched John Glenn, generating power equivalents to 10,000 automobiles with their accelerator on the floor. We have seen the site where 5 F-1 rocket engines, each one as powerful as all 8 engines of the Saturn combined, will be clustered together to make the advanced Saturn missile, assembled in a new building to be built at Cape Canaveral, as tall as a 48-story structure, as wide as a city block, and as long as 2 lengths of this field. Within these last 19 months, at least 45 satellites have circled the Earth. Some 40 of them were made in the United States of America, and they were far more sophisticated and supplied far more knowledge to the people of the world than those of the Soviet Union. The Mariner spacecraft Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética se enfrentavam querendo ultrapassar um ao outro em todos os sentidos. E é dentro desse contexto que ocorreu o que ninguém esperava. O homem pisou na Lua. Quem diria pousar na Lua? Um pouco antes disso acontecer e os Estados Unidos realmente pousarem na Lua, a União Soviética já havia enviado sondas e até mesmo o primeiro homem ao espaço. Diante desse cenário, os Estados Unidos teria que fazer alguma coisa para não ser ultrapassado e vencido. E é aqui que o discurso do presidente Kennedy entra em ação, quando ele disse que ainda naquela década iria mandar humanos para a Lua. Muita confiança, um sonho sem fundamento, independente do que tenha sido aquele discurso que ele disse realmente aconteceu. Depois de uma longa década de testes e feitos, em 1969, o homem enfim foi à Lua. Os Estados Unidos vencem então a chamada corrida espacial, com Neil Armstrong pousando em solo lunar. Literalmente o maior feito que qualquer ser humano possa ter feito na história da humanidade. Pela primeira vez, alguém realmente colocava os pés em solo lunar, no nosso satélite natural, a Lua. E foi aí que a União Soviética teve que reconhecer a sua derrota. A missão Apollo enviou várias pessoas para o espaço e para a Lua. Em 1969,
até 1972, os Estados Unidos foram onde sequer ninguém imaginava chegar. Mas sobre qual contexto isso tudo aconteceu? Guerra, política, economia, e depois de tantos sucessos, de tantos voos tripulados para o nosso satélite natural, chegou ao fim em 1979 com a Apollo 17. Desde 1972, nunca mais o homem retornou para a Lua, a não ser agora em 2026. Mas antes de chegar na missão Artemis 2, vamos falar um pouco aqui sobre contextos. Nos anos de 1981 até 2011, mais ou menos, o foco era órbita terrestre. Diversos projetos foram idealizados e projetados, colocados em práticas, como por exemplo a Estação Espacial Internacional. Chegou então a era dos satélites, das sondas de exploração e ônibus espaciais. Satélites eram enviados para a nossa órbita terrestre, sondas eram enviadas para o espaço, e mesmo com tudo isso, o sonho sempre persistiu, o dia em que voltaríamos novamente à Lua. Entre os anos de 2000 a 2011, diversos projetos foram propostos e cancelados, mas em 2022, a NASA lançou a Artemis 1, missão que enviou a espaçonave Orion não tripulada para o satélite natural, a Lua. And here we go. Hydrogen burn-off igniters initiated. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. And liftoff of Artemis 1. We rise together back to the moon and beyond. Launch of Artemis. This view of Earth from a human-rated spacecraft not seen since 1972 during the final Apollo missions. We're going beyond anywhere we ever went for Apollo. The Orion spacecraft is barreling its way back home after circumnavigating the moon and beyond in an elliptical distant retrograde orbit. Splashdown. Orion back on Earth. E anos mais tarde, agora em 2026, a missão Artemis 2, enfim, levou pessoas de volta para o espaço, de volta à Lua. Já são mais de 50 anos desde a última vez que fomos à Lua. Mas por que agora? Se foi tão fácil de ir para a Lua entre os anos de 1969 a 1972, por que nunca voltaram? É simples, não haviam interesses por trás. Devido a vários fatores da época, o gasto para tal viagem não era visto como um bom investimento, o que reduziu em muito o interesse dos Estados Unidos de voltar para a Lua. O orçamento da NASA, ainda da missão Apollo, atingiu o pico, o que acabou prejudicando as perspectivas de exploração sustentável. Financiamento para tais missões foi rechaçado, missões planejadas foram canceladas e a missão Apollo chegou ao fim em 1972. Não porque tinha fracassado, mas porque havia cumprido a missão e não havia mais necessidade de continuar. Missões como essa requer pelo menos 3 coisas: política estável, financiamento previsível e um objetivo claro a longo prazo, o que claramente não tinha. Nessa época, começaram a se perguntar qual rumo a NASA tomaria. É aí que o presidente Richard Nixon instruiu a agência espacial a iniciar a construção de um ônibus espacial, o que mudaria totalmente o foco da NASA do espaço profundo para operações em órbitas baixas. O objetivo de tudo isso, transformar essa questão de ônibus em algo rotineiro que foi se mostrando cada vez mais inviável, que levou a falhas e até mesmo tragédias humanas, como é o caso do episódio da Challenge. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. All the communications between the shuttle and there was a sense of relief that the happened just over 1 minute into flight. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. From mission control, silence.
Then the bland, chilling report. We have a report from the Flight Dynamics. 8 anos após o início do programa de ônibus espacial, algumas pessoas da comunidade aeroespacial acreditavam que estava na hora de retornar para a Lua. Em 1989, o presidente George H.W. Bush anunciou a iniciativa da exploração espacial. Esse plano visava compromissos de longo prazo para construir a Estação Espacial Freedom, levar astronautas de volta à Lua para ficar e finalmente levar homens ao planeta vermelho. Mas os custos dessa iniciativa eram altos demais, chegavam a centenas de bilhões, e foi isso que a fez fracassar. E chega então a década de 90, com a construção da Estação Espacial Internacional, a ISS. A ISS tornou-se símbolo de cooperação científica internacional e de proeza técnica. Tudo que foi realizado na ISS, desde pesquisas médicas até ciência de materiais, gerou insights valiosos de tudo isso. Mas chegou o desastre de 2013, onde um ônibus espacial se desintegrou, causando a morte de toda a tripulação. E nesse momento, isso levou todos a uma reflexão sobre o destino da exploração espacial. E ainda nesse contexto todo, foi proposto por George Bush a visão para a exploração espacial, que ficou conhecido como o programa Constellation, que tinha como objetivo reconstruir a capacidade da NASA de chegar à Lua, tendo Marte como objetivo de longo prazo. Mas aí veio várias análises que alertavam que os custos e cronogramas desse objetivo eram irreais. O Congresso americano nunca deu apoio total a esse projeto, que levou seu cancelamento em 2010 pelo presidente Barack Obama. Bem, galera, esses ciclos repetidos de cancelamentos de projetos espaciais demonstravam que algo dessa magnitude precisava de muitos gastos e compromissos sérios. E esses programas precisavam competir anualmente com gastos de defesa, saúde e assistência social. Mas por que voltar, afinal? No programa Apollo, a gente entendia que havia toda uma questão geopolítica por trás, e após a Guerra Fria se mostrou cada vez menos plausível para a repetição, onde não havia nenhuma justificativa igualmente convincente. Diversos motivos e fatores hoje fazem com que haja urgência em ir para a Lua. A própria NASA disse que quer manter presença humana em solo lunar a longo prazo, instalar bases na Lua para pesquisa científica e observações espaciais. Além também das recentes descobertas de que existe água na Lua, o que é uma gigantesca fonte de combustível. Outro ponto ainda é a ida para Marte. A partir da Lua se torna mais barato e viável. Os foguetes Starship aliados à NASA vão fazer viagens à Lua em menos tempo, com menos gastos. Outro contexto agora é o que está sendo chamado de nova corrida espacial, onde temos diversos países focados em lançamentos de foguetes, e dentre eles temos dois em específico: China de um lado e Estados Unidos da América do outro. Dois gigantes que têm demonstrado nos últimos anos que estão cada vez mais avançando rumo à Lua e ao espaço profundo. A China já está planejando seu pouso lunar antes de 2030. Os Estados Unidos só está começando, pelo que parece. A vez já confirmou a missão de pouso da Artemis 3 e 4 antes de 2028. Existe uma tensão geopolítica quase que parecida à que houve lá na Guerra Fria. A Lua, dentro de todo esse contexto, funciona como uma espécie de local intermediário para missões rumo a Marte. E essa missão mais recente, Artemis 2, é uma espécie de etapa preparatória para todo esse processo aí que vai desenrolar pelo futuro próximo. A China, por exemplo, por mais que seja mais discreta, já possui estação espacial própria, além também de um desenvolvimento de tecnologia absurda, além do fato de possuir capacidades que desconhecemos. E diante de tudo isso, pode ser que a China ainda chegue primeiro na Lua que os Estados Unidos. A China ainda pode ganhar, entre aspas, essa corrida espacial. Desenvolvendo mais sobre o assunto da água na Lua, cuja presença já é mais confirmada, e além do uso para o consumo em bases permanentes lá na Lua,
tem também uma outra questão que está sendo crucial nesse contexto. A divisão das moléculas H2O, que usa o hidrogênio, pode ser transformada em combustível para foguete, para uso de retorno para a Terra e também para outras missões no espaço profundo. Outro ponto ainda nesse contexto todo é o famoso hélio 3. Embora ainda esteja em fases de estudos e pesquisas, esse elemento tem grande potencial para produzir energia em larga escala em forma limpa, a partir de pequenas quantidades. E os países mundiais estão todos de olho nele, principalmente a China e os Estados Unidos da América. Enfim, vamos ao cerne do vídeo. Vamos falar mais sobre a missão Artemis 2 e o seu sucesso na missão lunar. A missão Artemis 2 tinha como objetivo enviar uma cápsula tripulada para a órbita da Lua durante uma missão de 10 dias. Não teve pouso na Lua porque o intuito era outro. A questão aqui era testar tecnologia, os sistemas, a cápsula para ver o limite da tecnologia e como ela se comportaria no espaço profundo. Outro ponto aqui nessa missão foi a distância alcançada pela cápsula, sendo a maior distância alcançada no espaço por um ser humano. Nunca se foi tão longe no espaço quanto agora. Foram em direção ao espaço profundo e retornaram. Observaram o lado oculto da Lua e assistiram pela primeira vez na história um eclipse do espaço visto por trás da Lua. Eles registraram a viagem com vídeos e fotos desde a saída da Terra, passando pelo lado oculto da Lua até o retorno para o nosso planeta. Outro ponto em questão aqui é o fato de terem superado a missão Apollo em distância. Para nível de comparação, a Apollo atingiu um marco de 400.171 km de distância, ao passo que a Artemis 2 agora atingiu entre 406 e 771 mil km de distância e 406 e 778 mil km de distância. Então eles foram literalmente 6.600 km a mais do que a missão Apollo. Uma diferença entre a missão Apollo e a missão Artemis 2 é a questão do tipo de viagem que fizeram. A Apollo passava muito perto da superfície, por exemplo, chegava a quase 200 km de altitude, diferente da Artemis, que ficou em mais de 7.000 km de altitude. Porque ambas as missões tinham objetivos diferentes. A Artemis queria testar os sistemas de navegação e o suporte à vida, tudo isso no espaço fundo. Muito interessante na missão Artemis 2 é o tipo de manobra que ela fez. Conhecida como injeção translunar, essa manobra basicamente faz com que a cápsula aproveite ao máximo a gravidade da Lua para retornar para a Terra, garantindo assim mais sucesso e segurança a ele. Como isso funciona? A cápsula viaja entre dois objetos, que nesse caso é a Terra e a Lua. Após dar 2 voltas na Terra, o motor principal do módulo de serviço realizou a injeção translunar, acelerando a nave para a colocar em uma trajetória circunlunar, que é basicamente colocar ela para viajar usando a gravidade da Lua. E esse movimento é determinado pela inércia e pela interação gravitacional entre a Terra e a Lua. Após os motores terem realizado esse feito, colocando a nave em direção à Lua, a nave segue influenciada tanto pela gravidade da Terra quanto pela gravidade da Lua. Bem, galera, vamos falar um pouco agora sobre a tripulação da missão Artemis 2. NASA's Artemis II is the first crewed lunar mission in over 50 years. 4 astronauts will venture around the moon, preparing humanity for a long-term lunar presence for scientific discovery and exploration. Em primeiro lugar, temos o Ray Wiseman, que é literalmente o comandante da missão. Esse cara aqui, além de astronauta, é um ex-piloto da Marinha. Observação, ele já foi para a Estação Espacial Internacional. Ele é engenheiro e também é pai solo. Ele perdeu a esposa, infelizmente, para o câncer alguns anos atrás. O que mais me chamou a atenção nesse cara é o momento em que ele nomeia uma das crateras da Lua com o nome de sua falecida esposa. Temos então a Christina
Scott é literalmente a especialista da missão. Ela é formada em engenharia e também é formada em física. Ela é inteligente pra caramba e sem falar que ela é super preparada para essa missão. Além também dela deter o recorde de voo espacial mais longo realizado por uma mulher, onde ela ficou 328 dias a bordo da ISS. Astronauta, engenheira, física. Já não bastasse tudo isso, ela também é a primeira mulher na história a ir para a Lua. Chegamos agora em Jeremy Hens, é outro especialista de missão. Ele é ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense e também é formado em física. E além disso, é a primeira vez dele viajando para o espaço. E nada melhor do que estrear sua primeira vez indo para o espaço do que viajando diretamente para a Lua. Além disso, é o primeiro canadense e não estadunidense a ir numa missão lunar. Chegamos, enfim, a Victor J. Glover. Esse cara é ex-piloto de testes da Marinha Americana. Ele foi selecionado para ser astronauta da NASA em 2013. Atuou como piloto de missão da SpaceX 331 e passou quase 6 meses na Estação Espacial Internacional. Além disso, ele é o primeiro homem negro a ir numa missão lunar. Isso, sem sombra de dúvidas, também é um evento histórico na história da humanidade. De forma geral, essas são as informações da missão Artemis 2. Vamos prosseguir um pouco mais ou retornar. Inicialmente, a missão estava prevista para acontecer no dia 8 de fevereiro de 2026, mas devido a problemas técnicos tiveram que cancelar o lançamento. Esses problemas, falhas, foram detectadas em um teste de lançamento do foguete SLS. Essa etapa inicial tinha como objetivo prever e identificar qualquer tipo de problema, para assim prevenir e prever qualquer tipo de coisa que viesse a acontecer. Segundo a NASA, durante o abastecimento dos tanques com hidrogênio e oxigênio líquidos, vazamentos foram identificados na interface entre o foguete e a torre de lançamento. Na prática, isso compromete a estabilidade do sistema e obriga a equipe a interromper o procedimento. A missão foi então adiada para março. A data atualizada seria em 6 de março e que infelizmente foi adiada mais uma vez. E foi aí que a NASA confirmou o lançamento para o dia 1º de abril. Nessa altura do campeonato, todos estavam um pouco temerosos que o lançamento não aconteceria no dia 1º de abril, mas que felizmente foi um sucesso e aconteceu. E como todos puderam acompanhar, deu certo, tudo certo. Vamos falar um pouco agora então sobre os detalhes de cada dia da missão. Mas o que foi esse lançamento afinal? Isso é histórico, é emocionante, é lindo, não tenho palavras para descrever a emoção que tive ao assistir esse momento ao vivo. Sempre sonhei em ver ao vivo o lançamento de uma missão lunar. Sabe o que é mais histórico ainda do que tudo isso? Bem, não é mais histórico que tudo isso, mas o teu dedo no like, se inscrever no canal e deixar um comentário, isso também é muito histórico. No dia 1º de abril, o lançamento do foguete SLS que levou a cápsula Orion para o espaço foi um sucesso tremendo. Todos ao redor do mundo puderam presenciar esse feito e esse momento juntos, quer tenha sido presencial, quer tenha sido pela internet. O foguete ia subindo e à medida que isso acontecia, podíamos ver as partes se separando e indo ficando para trás, quase como se estivesse falando um passo de cada vez. Assim que os motores principais do foguete SLS foram desligados, a Orion e o estágio de propulsão criogênico interino se separaram do foguete. Cerca de 50 minutos depois do lançamento, o motor acionado leva a 150 km acima da Terra. Cerca de 1 hora depois, quando a Orion atinge esse perigeu, o estágio de propulsão foi ativado, fez com que eles continuassem subindo cada vez mais. Lá em cima, começaram a analisar e revisar literalmente tudo. Água, vaso sanitário, sistemas, trajes espaciais. Foi nesse momento, já em cima, que eles puderam retirar também os seus trajes laranjas. Começaram também a testar o desempenho da Orion em órbita, uma vez que futuras missões, onde a
a Orion irá se atrapalhar em outras espaçonaves. Esse é os próximos objetivos. Logo depois disso, eles dormiram um pouco, acordaram e começaram a realizar a ignição do motor para colocar a cápsula na geometria orbital correta para a queima de injeção translunar. Eles aproveitaram para realizar uma breve verificação de comunicação também. Depois de tudo isso, tudo verificado e tudo ok, eles voltaram a dormir com mais 4 horas, encerrando o primeiro dia de voo. No segundo dia de voo, Wiseman e Glock começaram o dia instalando Python. Brincadeira. Instalando e verificando o dispositivo de exercício com volante de inércia da Orion, antes da realização de seus primeiros exercícios de missão. A Christina Koch passou boa parte do dia se preparando para a tarefa mais importante, que é a injeção translunar. Foi realizada várias configurações do sistema para a realização da queima que colocaram eles na trajetória. Após a injeção translunar, eles tiveram um dia de atividades mais leves e ainda tiveram a oportunidade de participar de uma comunicação por vídeo entre o espaço e a Terra. No terceiro dia de missão, houve a primeira das 3 ignições dos motores, chamada de correção de trajetória de saída, que garantiu que a Orion permanecesse na rota. Foi um dia de mais verificações e demonstrações. Aqui no quarto dia, houve uma segunda manobra na correção de trajetória de saída, que refinava o caminho até a Lua, garantindo que a trajetória estivesse do jeito certo. E no quinto dia, a Orion entrou na esfera de influência lunar, marcando o momento em que a força gravitacional da Lua tornou mais forte que a força gravitacional da Terra. Após entrarem na órbita da Lua, a tripulação dedicou sua manhã para mais testes e principalmente com os trajes espaciais. E durante a tarde, a tripulação realizou a queima final da correção de trajetória de saída. No sexto dia, a tripulação chegou mais perto da Lua, enquanto viajou o mais longe possível da Terra. A Artemis 2, como já dito, realizou um recorde em distância. Contornaram a Lua pelo lado oculto da Lua, dedicaram a maior parte para tirar fotos e gravar vídeos, e se tornaram os primeiros a ver algumas partes da Lua com seus próprios olhos, como também registraram um eclipse olhando por detrás da Lua. E por mais ou menos 45 minutos, eles perderam contato total com a Terra, mas recuperaram depois. Durante o sétimo dia de missão, a Orion saiu da esfera de influência da Lua. Antes de se afastarem muito da Lua, todos queriam ouvir, ainda fresco em suas memórias, as experiências que eles tiveram há pouco tempo. Na segunda metade do dia, a cápsula foi acionada para mais uma correção de trajetória de retorno, que ajustou o caminho de Orion para o retorno de sua casa. O resto do dia foi praticamente folga para descansar antes de retornarem para a Terra. E nesse momento, a tripulação realiza 2 testes principais, sendo o primeiro dele proteção contra radiação, onde eles simulam situações de alta radiação como erupções solares e testam a criação de um abrigo dentro da nave, além de coletar dados sobre radiação. E em segundo lugar, há o controle da nave. Testam a pilotagem manual da Orion, fazendo manobras de alinhamento com alvos e avaliando diferentes modos de controle. Esse foi o último dia do espaço focado no retorno, onde teve uma preparação para a reentrada, tudo procedimentos de pouso na água e ajuste à trajetória. Testes finais. O primeiro teste final foi o sistema de coleta de resíduos. Ele também fazia ali um backup no banheiro. Também teve o teste de roupas especiais para evitar tontura ao voltar à gravidade da Terra. O último dia da missão Artemis foi dedicado ao retorno seguro da tripulação à Terra. Uma manobra final de correção de trajetória garantiu que a nave estivesse no caminho certo para o pouso. A cabine foi reorganizada e os astronautas vestiram novamente seus trajes espaciais. O módulo da tripulação se separou do módulo de serviço, permitindo que o escudo térmico protegesse a nave durante a reentrada, enfrentando temperaturas extremas. Após atravessar a atmosfera com segurança, os paraquedas foram acionados em sequência, reduzindo gradualmente a velocidade da cápsula até o pouso suave no Oceano Pacífico. A missão foi concluída com sucesso, a equipe de resgate pronta para receber os astronautas, o pouso foi totalmente perfeito e o resto disso tudo é história. Depois que eles chegaram na Terra,
a equipe de resgate retirou eles da cápsula, levaram até o navio e logo em seguida foram levados para Houston, Texas. Após a conclusão da missão Artemis II, que marcou um passo importante ao levar os astronautas novamente ao redor da Lua, os próximos passos no programa espacial se tornaram ainda mais ambiciosos. A próxima grande etapa será a Artemis III, responsável por levar seres humanos de volta, agora dessa vez, à superfície da Lua pela primeira vez desde 1972, Apollo 17. Nessa missão, os astronautas deverão pousar no polo sul da Lua utilizando tecnologias avançadas como a nave Starship, com o objetivo de iniciar uma presença humana mais ativa lá no satélite natural. Paralelamente a isso, está prevista a construção de uma estação espacial lunar chamada Lunar Gateway. Funcionará como ponto de apoio em órbita da Lua, permitindo a realização de pesquisas científicas, observações espaciais e servindo como base para as futuras missões do espaço. Com isso, missões seguintes como a Artemis 4, 5 e etc. deverão ocorrer de forma contínua, mais corriqueira, focando na criação de infraestrutura na Lua, incluindo habitats, sistemas de energia e exploração de recursos como gelo de água. Todo esse esforço faz parte de um plano maior: preparar a humanidade para missões tripuladas a Marte. A Lua servirá como campo de testes para tecnologias de adaptação humana e estratégias de sobrevivência fora da Terra, tornando possível no futuro, quem sabe, a exploração de Marte, e por que também não a exploração de outros planetas e até de outras galáxias. Mas enfim, pessoal, todo esse evento histórico que é a missão Artemis II, momento em que a humanidade, o homem e agora também uma mulher retornaram para o nosso satélite natural, causa reflexões profundas de como será o futuro daqui a 100, 200 anos. Será que teremos bases e até mesmo cidades na Lua? Quem sabe até civilizações reconstruídas em Marte? Será que tudo isso é um absurdo? Será que tudo isso é exagerado demais? Ou será que é muito cedo para pensar nessas possibilidades? Bem, eu acredito que estamos mais perto de Marte do que imaginamos. Mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares e todos que também curtem aí uma pena de uma exploração espacial. Desde já, muito obrigado e até o próximo vídeo.